Vamos introduzir agora o estudo sobre a lógica. A lógica é a estrutura formal do pensamento. É o princípio da argumentação que independe de seu conteúdo. Teve sua origem com Aristóteles, que criticou o pensamento platônico. Para Platão, o mundo inteligível é mais importante que o mundo sensível, diferente de Aristóteles, que criou a teoria do relativismo, onde o mundo sensível é mais importante que o mundo inteligível. Assim, Aristóteles criou, então, o princípio fundamental da lógica, a dialética, usada para entender as verdades demonstradas. Aquilo que é demonstrado, então, pode ser questionado através da dialética, surgindo a teoria das preposições, ao qual fazemos o enunciado de um juízo, associando a um sujeito e concluindo através do raciocínio. Um exemplo dessa teoria é: bife de fígado é ruim. Temos os termos bife de fígado e ruim. O juízo será elaborado pelo pensamento. Pode ser verdadeiro ou não. É ruim para quem? Sendo dependente da comparação. Através dos termos, fazemos uma compreensão, o entendimento. Alcançando o entendimento, ocorre então a extensão, a conclusão, onde o mundo sensível, a partir da lógica, me faz entender as possibilidades. Agora vamos falar sobre dois filósofos. O primeiro deles é Heráclito. Uma de suas mais famosas frases é: "O ser é aquilo que há de vir a ser". Com isso ele trabalha a questão da aparência e da essência. Para ele as duas andam em constante transformação. Para ele ambas estão em movimento, tanto a essência quanto a aparência, sendo a essência um conjunto dos opostos. Mas o que seria essa teoria da força dos opostos? Então, basicamente, vem de uma luta entre os contrários, do devir, do tornar-se, do vir a ser, que harmoniza numa unidade. No geral, ele tenta transmitir a ideia de que tudo que existe é uma manifestação da unidade do qual o homem faz parte. Segundo o filósofo, essas transformações são consequências dessa força entre os opostos. E antes de partir para o próximo filósofo, vale citar uma frase de Heráclito bastante conhecida. É a seguinte: "Não podemos nos banhar duas vezes no mesmo rio, porque as águas se renovam a cada instante." Quando ele diz "nunca nos banhamos duas vezes no mesmo rio", ele faz uma clara referência ao que ele defende. Ele faz referência à constante transformação no mundo. Já Parmênides é visto como um crítico de Heráclito, porque ele discorda da teoria do movimento, sendo a sua famosa frase "o ser é, o não ser não é", porque para ele a essência nunca vai mudar. O que muda é a aparência. Ele não acredita, como Heráclito, que a essência e a aparência estão em constante movimento, em constante transformação. Para ele, a essência vai sempre continuar sendo a mesma e a aparência, sim, é o que vai mudar. Ele não acredita na teoria das forças opostas, do devir, do que vai se tornar. E para ele o ser é único, imutável, infinito, imóvel, sempre idêntico a si mesmo. E ele também desconsidera a aparência sensível do mundo. Para ele não existe aparência sensível do mundo, porque essa aparência só nos dá uma ilusão do movimento, dessas mudanças que na realidade não existe. Segundo ele, as coisas que existem fora dele são idênticas ao do pensamento, e o que ele não consegue pensar não pode nem ser realidade. Basicamente, é isso que Parmênides defende. A lógica dialética. A lógica dialética tem como figura Hegel, um filósofo alemão do século XVIII e início do século XIX. Seu surgimento está diretamente ligado à evolução e à transformação da ciência naquele período. Ela nos permite uma maior generalidade e desenvolvimento de ideias a partir da lógica normal. A lógica dialética leva em consideração o movimento vir a ser, de que nada é o que é. Tudo passa por uma constante transformação. Assim, tudo é o que vai vir a ser.
e também diz que em toda mudança há uma permanência. Agora, vamos falar do raciocínio da lógica dialética. Ela obedece 3 aspectos. O primeiro é a definição, que é a tese. É o que vai ser defendido. Em segundo, nós temos a negação, que é uma antitese, que é a refutação da tese. Em terceiro, nós temos o resultado da definição e da negação, que seria a síntese. E assim é possível chegar a um resultado final. Agora, vamos falar das leis fundamentais. Existem 3 leis: a unidade e a luz dos contrários, a negação da negação e a transformação. A unidade e a luz dos contrários diz que em tudo há uma unidade. A natureza em si é uma unidade. Diz também que as contradições levam a transformações e que ela é fundamental para o entendimento de todo o processo. A segunda, que é a negação da negação, é o mecanismo de tese, antítese e síntese, como eu já disse antes. Mas essa lei diz que se negarmos a negação, podemos anular todo o processo. E por fim, a lei da transformação, que é a relação de transformar a quantidade em qualidade. Temos que entender também que o todo é diferente do simples, mas o simples faz parte de um todo. Assim, o todo é diferente de uma simples soma das partes. A dialética se define como um método de discussão de ideias opostas com o objetivo de encontrar a verdade. É uma forma de argumentação lógica. Platão define a dialética como a arte de pensar, questionar e hierarquizar ideias. O termo dialética é utilizado por Platão na referência a qualquer método que possa ser recomendado como veículo da filosofia. Para Platão, a dialética é um instrumento que permite o alcance à verdade. É preciso ressaltar que sua obra está ligada à preocupação com a ciência, a moral e a política. A hierarquia do método da dialética platônica tem como objetivo demonstrar a fragilidade, a falta de fundamentação e os preconceitos que formam o senso comum. A dialética admite as contradições somente como meio para superá-las. Lógica analítica aristotélica. Como mostram os 3 primeiros tópicos, Aristóteles sugere uma via diferente da escolhida por Platão. Ele considera desnecessário separar a realidade e a aparência em 2 mundos diferentes, e não aceita que a mudança ou devir seja mera aparência ilusória. Além de considerar que a dialética não é um procedimento seguro para o pensamento e a linguagem da filosofia e da ciência, pois ele parte de opiniões contrárias dos debatedores, e a escolha de uma opinião em vez de outra não garante que se possa chegar à essência da coisa investigada. Então, Aristóteles criou, em 384 a 322 a.C., a lógica propriamente dita, que ele chamava de analítica. Essa teoria prevê, basicamente, que é possível chegar a certas conclusões a partir de noções preliminares, regras e leis necessárias e universais sobre um assunto específico. O exemplo clássico que resume o funcionamento da dedução na lógica aristotélica diz o seguinte: todos os homens são mortais. Sócrates é homem, logo, Sócrates é mortal. Os filósofos costumam dividir essa lógica em 2 princípios básicos: o silogismo e a não contradição. A lógica aristotélica baseia-se no pressuposto de que a razão humana é capaz de deduzir conclusões a partir de afirmações ou negações anteriores. Se as premissas forem verdadeiras, as conclusões também serão, diz o filósofo Carlos Mateus, da PUC, São Paulo.